Tô de volta às mídias sociais da TNT Esportes para falar sobre o resultado do julgamento de Bruno Henrique no STJD. Bruno Henrique não ficará suspenso de nenhuma partida e, como punição, vai pagar uma multa de R$100 mil. Já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar like, todo esse engajamento que é muito importante para a gente, que é o que a gente vai falar aqui. Bruno Henrique foi finalmente julgado, teve o seu recurso ao plenário do STJD julgado na tarde de quinta-feira e, como resultado desse julgamento, Bruno Henrique teve sua pena anterior de 12 jogos anulada, já que ele foi desconfigurado, foi desqualificado como podendo ser julgado no artigo 243 e no artigo 243A, foi considerado punido, foi considerado culpado pelo artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e como esse artigo 191 prevê apenas multa de 100 a 100 mil reais como punição, o Bruno Henrique vai estar liberado para jogar normalmente. Bruno Henrique foi punido, foi considerado culpado e como pena terá que pagar R$100 mil de multa, né? R$100 mil, isso é o que está no código no artigo 191. Tem muita coisa para a gente falar nesse vídeo e eu queria começar falando de um ponto que é preciso esclarecer definitivamente. Você, quando for falar desse caso, com seus amigos, no seu grupo de WhatsApp e tudo, você tem o compromisso de ser correto e falar as coisas corretas. E não é correto, aliás, é bem errado você, quando falar desse caso, lembrar ou questionar o fato de que os jogadores punidos pela Operação Penalidade Máxima, e dentre eles vários jogadores conhecidos, Nino Paraíba, o Bauerman, Aleph Manga, todos esses jogadores que foram punidos pela Operação Penalidade Máxima, não dá para você comparar com o que fez o Bruno Henrique com o que fizeram os jogadores punidos pela Operação Penalidade Máxima. Os casos não têm correlação, os casos não têm paralelo, eles são muito diferentes. Os jogadores que foram punidos pela Operação Penalidade Máxima, eles foram aliciados por organizações criminosas, eles receberam dinheiro de organizações criminosas para forçarem cartões, para tomarem decisões no campo que eles não tomariam. Por isso eles foram punidos com um rigor absurdo, alguns foram banidos, outros foram punidos com 2 anos de suspensão, outros foram punidos com um ano de suspensão, outros com 270, 540 dias e por aí vai. Então, assim, não foi isso que o Bruno Henrique fez. Então, os casos, eles são bem diferentes e eles não podem ser colocados todos na mesma cesta. Então isso é importante começar dizendo, e eu já tinha falado sobre isso nos programas da TNT Esporte que eu comentei sobre, os casos são diferentes. Não dá para você perguntar por que o Aleph Manga recebeu 1 ano de suspensão e o Bruno Henrique não recebeu nenhum jogo de suspensão. Por que o Bauerman... São casos completamente diferentes. Esses jogadores foram aliciados por uma organização criminosa e receberam dinheiro, receberam recursos para fazer o que fizeram dentro do campo. Ponto. O Bruno Henrique não fez isso. O Bruno Henrique, diante de uma situação em que ele sabia que forçaria o cartão amarelo para evitar, para jogar com a suspensão, ele deu uma informação privilegiada para alguém de sua família e alguém de sua família, junto com amigos, tentaram e buscaram influenciar e participar do mercado de apostas a partir dessa informação privilegiada. Isso é diferente do que fizeram os outros. Então, feito esse ponto, que eu acho muito importante para você não colocar na mesma cesta coisas bem diferentes, o que o Bruno Henrique fez é proibido, é grave e, diante do resultado do julgamento, de que ele não poderia ser enquadrado nos artigos 243 e 243A, a decisão final do julgamento deixa a sensação de que ele não foi punido. A sensação que hoje você tem ao analisar o caso, dito
algo próximo disso por vários auditores que votaram a favor do Bruno Henrique, é que a sensação de que ele não foi punido. Primeiro, ele não ficará suspenso nenhuma partida. A partida que o Bruno Henrique poderia ter ficado suspenso depois do julgamento na primeira instância do STJD, que ele foi punido com 12 jogos de suspensão, ele poderia ficar suspenso naquele primeiro jogo que ele estava machucado, que ele já não jogaria. Então, antes do efeito suspensivo. Então, fica a sensação de que ele não foi punido. Qual foi a punição? A punição, no final, R$100 mil de multa. R$100 mil é 1/15 do salário do Bruno Henrique, né? Ou algo próximo disso. Então fica a sensação de que ele não foi punido. Ah, mas R$100 mil é o que está escrito no código. Eu concordo, né? Não dá para você pegar o código e falar, tá aqui escrito R$100 mil, mas como o Bruno Henrique ganha muito, vamos jogar isso aqui para 500 mil ou para 1 milhão. Não pode ser feito isso. Tem que cumprir o que está lá. Se lá está 100 mil, é 100 mil. Inclusive o presidente do STJD, ele fala algo do tipo assim: esse código, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD, ele é feito para uma forma geral. Ou seja, esse mesmo artigo 191, que foi o artigo em que o Bruno Henrique foi condenado, ele serve para condenar um atleta do atletismo, um atleta do futsal, um atleta, do handebol. E para atletas de outros esportes, 100 mil é muito dinheiro, né? Para um jogador como o Bruno Henrique, que tem salário mais do que na casa do milhão, R$100 mil é um valor realmente que não impacta no orçamento, que não tem a sensação de punitiva. Mas se fosse para um atleta de outro esporte, um atleta da canoagem que fizesse algo parecido, 100 mil para um atleta da canoagem, para a maioria deles, ou para, 90% deles, é muito dinheiro. Como também para a maioria do futebol brasileiro, né? Lembrando que a maioria dos jogadores no Brasil, a imensa maioria, ganha 1 ou 2 salários mínimos. Então, 100 mil seria muito. Para o Bruno Henrique específico, não é. Então, no geral, isso deixa uma sensação de que ele não foi punido. E por que ele fica a sensação de que ele não foi punido? Porque o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD atual, no que se refere ao que o Bruno Henrique fez, que é dar informação privilegiada para pessoas próximas e essas informações serem usadas para influenciar, para participar, para ter ganho no mercado de apostas. Isso, hoje, no que está escrito na redação, ela deixa de forma muito complicada ou de forma muito reduzida a possibilidade de punir. O código, ele é incompetente em punir o que o Bruno Henrique fez. E por que isso? Porque o código, os artigos que a Procuradoria-Geral do STJD achou para indiciar ou acusar o Bruno Henrique, esses códigos, eles têm expressões que deram elementos para a defesa do Flamengo descaracterizar. Por exemplo, no artigo 243, tem lá que influenciar no resultado do jogo. E aí, abre-se um debate, abre-se uma análise se um cartão amarelo influencia no resultado do jogo. A defesa do Flamengo e a defesa do Bruno Henrique foi muito hábil em dizer que um cartão amarelo não influencia o resultado do jogo. Por quê? Porque a palavra resultado do jogo diz respeito ao placar. Então, a defesa do Flamengo e a defesa do Bruno Henrique construíram essa estratégia de defesa de dizer: quando o que está escrito no código é resultado do jogo. Resultado do jogo é placar. O Bruno Henrique tomou o cartão nos acréscimos, o placar do jogo estava 2-1 para o Santos e continuou 2-1 para o Santos. Logo, não influenciou no resultado da partida. Se lá tivesse influenciar no jogo, tira a palavra resultado. Se lá tivesse influenciar no jogo, você teria elementos para punir o Bruno Henrique. Por quê? Influenciar no jogo, um cartão amarelo influencia no jogo. Ele vai para a súmula. Agora, um cartão amarelo recebido aos 49, 50 do segundo tempo,
ele no resultado do jogo, se você considerar, e a tese foi considerada válida por 6 dos 9 auditores, e aí é um colegiado, e aí o que o colegiado entende é a decisão final, por isso que é um colegiado. A decisão final do colegiado, 6 auditores entenderam que essa estratégia de que a palavra resultado do jogo quer dizer o placar, e votaram a favor do Bruno Henrique. Outra expressão que está no artigo 243A, que é prejudicar o próprio time. Prejudicar intencionalmente o próprio time. E aí abriu-se outro debate. Um debate se um cartão amarelo prejudica ou não o próprio time. E aí, de novo, a defesa do Flamengo e a defesa do jogador foram muito hábeis de dizer que o cartão amarelo não prejudica em nada o time. E olha que você tem uma grande possibilidade de rebater esse argumento dizendo que o cartão amarelo é critério de desempate no campeonato, né? Ah, mas é muito difícil chegar no cartão amarelo no critério de desempate. É difícil. A Série C nesse campeonato, nesse ano, ela teve a 1 gol de ser decidida uma vaga para a Série B, teve a 1 gol de ser decidida no cartão amarelo. Então, assim, é difícil acontecer? Mas ela pode ser decidida no cartão amarelo. Até a reta final do jogo Náutico e Brusque, pela última rodada do quadrangular da Série C, o jogo estava 1-1 e estava sendo decidido no cartão. Estava sendo decidido no número de cartões. Depois o Náutico fez 2-1, acabou se subindo. Então, esse argumento de que um cartão não prejudica o time acabou prevalecendo. E estava lá no texto do código essa redação de que só seria motivo de condenação se o cartão prejudicasse o time. Então, e aí a defesa do Flamengo e a defesa do Bruno Henrique foram muito, muito hábeis em convencer aos auditores de que o Bruno Henrique não prejudicou o time ao levar um cartão amarelo. Então, assim, hoje o código ele é incompetente para você punir uma coisa grave, que é um jogador de futebol passar informação privilegiada sobre coisas do time, do jogo, e que essas informações são usadas para influenciar o mercado de apostas. Isso daí é proibido, isso daí está no código que não pode, isso daí é orientado os jogadores. O Flamengo fez, todos os clubes fizeram esse tipo de coisa, e o Bruno Henrique, confesso por ele, inclusive, disse que deu essa informação provado via WhatsApp, via áudios, provado que ele passou essa informação. E aí você dizer, mas é só uma informação. Todo mundo sabe, ou todo mundo que está no meio do futebol sabe que isso não pode acontecer. Informação de que vai levar cartão, informação de que, sei lá, por exemplo, você quer ver uma informação que não pode ser dada? Um time tem o batedor de pênalti, o X é o batedor de pênalti de um time. Aí o técnico decide trocar o batedor de pênalti e não fala para ninguém. O X era o batedor de pênalti, eu decidi que agora o Y vai ser o batedor de pênalti. Se essa informação é uma informação interna, ela não pode ser passada de dentro para fora. Por quê? Porque você modificar o batedor de pênalti, por exemplo, é algo que é uma informação privilegiada que pode ser usada para influenciar o mercado de apostas. Isso não pode ser falado. Então, assim, se isso não é uma informação pública, isso não pode ser falado. Então, a estratégia da defesa do Flamengo foi usar essas expressões para criar a estratégia de defesa, e foi uma estratégia de defesa vencedora. Eu continuo achando que, e isso foi dito, inclusive por uma das auditoras, a Mariana Barreiras, de que acabou que passa uma mensagem bem ruim o Flamengo e o Bruno Henrique usarem uma infração, que é forçar um cartão amarelo, usarem o argumento de uma infração, e isso é uma infração que já gerou punição aqui no Brasil para quem admitiu forçar cartão amarelo, já gerou suspensão
dentro de Champions League, para jogador que forçou o cartão amarelo, você usar a estratégia de uma infração menor, como forçar um cartão amarelo, para livrar alguém de uma infração maior, muito mais grave, que é você passar informação privilegiada. Fica uma sensação muito ruim, uma mensagem muito ruim, mas é a mensagem que o Código Brasileiro de Justiça Desportiva está passando hoje. Eu pessoalmente acho que é uma mensagem péssima, uma mensagem que parece impunidade, porque hoje ficou pactuado que, pelo que está no código hoje, um jogador que já ia forçar o seu cartão amarelo, ele pode passar informação privilegiada para alguém. O máximo que pode acontecer é uma multa de R$100 mil. Ele não vai ser suspenso. Dos 9 auditores que fizeram o julgamento ontem, 3 entenderam que, mesmo havendo essa fragilidade do código, no texto do código, que o Bruno Henrique merecia e deveria ser suspenso. 2 pediram 270 dias, mais até do que os 12 jogos, e um outro pediu que a manutenção dos 12 jogos de suspensão, que foi o resultado da primeira instância. 3 de 9, ou seja, 6 entenderam que o Bruno Henrique não poderia ser suspenso porque nenhum artigo englobava o que ele fez. 3 entenderam que sim. Então tem ali, não é algo 100% definido. É algo que está numa zona cinzenta ali. 6-3, né? Venceu o colegiado, então não tem questionamento. O colegiado venceu, o Bruno Henrique está liberado para atuar, não cabe mais questionamento sobre isso, não tem mais recurso dentro da Justiça Desportiva Brasileira. A única coisa que poderia ter recurso era ao CAS, ao Tribunal, à Corte Arbitral do Esporte, que nesse caso não faz sentido, porque não dá para alguém do STJD, depois de uma decisão final do próprio STJD, recorrer ao CAS. Se o Bruno Henrique tivesse sido suspenso por 12 jogos ou por 270 dias, o Flamengo ou a defesa do Bruno Henrique poderiam ir ao CAS pedindo que o CAS, a Corte Arbitral do Esporte na Suíça, analisasse o caso. Como ele foi absolvido, o caso morre, acabou. O Bruno Henrique está liberado para jogar, tem só que pagar esses R$100 mil. Fica muito claro que é urgente que o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD, sofra uma atualização justamente para passar a contemplar que qualquer jogador que dê informações privilegiadas para alguém, que gerem influência, que gerem alteração, que gerem participação no mercado de apostas, ele tem que ser punido gravemente. Ele tem que ser punido severamente. Porque a punição também é educativa. E nesse momento, eu acho que é pouquíssimo educativo a gente ver um jogador que comprovadamente passou uma informação privilegiada de que receberia um cartão amarelo para um parente, e esse parente, junto com outras pessoas, jogaram no mercado de apostas. Isso vai passar como uma punição branda, leve, como praticamente a sensação dele não ser punido. Isso é muito ruim. Essa mensagem é uma mensagem muito ruim e que o Código Brasileiro de Justiça Desportiva precisa resolver urgentemente. Ele precisa ser atualizado urgentemente, inclusive adequando o texto para tirar do texto expressões que possam deixar meio nublada a questão. Porque essa daqui, se você tira a palavra influenciar no resultado do jogo, se você tira a palavra resultado, influenciar no jogo, o Bruno Henrique já poderia ser suspenso por vários jogos por conta do que ele fez. E aí, nessa palavra resultado do jogo, a defesa, e aí advogado está lá para isso mesmo, né? Tem que aplaudir os advogados, tanto do Flamengo quanto o advogado do Bruno Henrique, porque eles foram muito hábeis em convencer 6 dos 9 auditores de que tomar um cartão amarelo não influencia no resultado, entendendo-se no placar do jogo. E o resultado é esse. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? O comentário está aqui embaixo. E aí o resto são todos as
os engajamentos, as interatividades que você faz aqui nas mídias sociais da TNT. Curtir, compartilhar, se inscrever, deixar like, deixar o gostei. Tudo isso é importante demais. A qualquer momento a gente volta com mais um vídeo aqui sobre algo importante do mundo do esporte. Obrigado demais pela audiência. Tchau.